Todos encontraram Provérbios, capítulo de número 22, versículo 28, depois capítulo 24 de Provérbios e o verso de número 21, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Vou recapitular para você guardar na sua memória esse versículo. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Agora, Provérbios, capítulo 24, versículo 21, que diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Vamos recapitular todos juntos a uma só voz esse versículo, Provérbios 24, verso 21, no 3. 1, 2, 3. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com o que busca mudanças. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, eu li esses dois versículos e eu quero falar nesta noite sobre mudanças. Estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, a época das mudanças. Disse um expert no assunto, isso foi publicado em um dos jornais de maior circulação do país, que nesses últimos 10 anos aconteceram tantas mudanças no mundo que conseguiram superar os últimos 100 anos. Escute bem isso. Ele queria dizer o seguinte, que aconteceram mais mudanças nesses últimos 10 anos do que nos últimos 100 anos. E quando você olha para o mundo em que nós estamos vivendo, você vai ver que tudo isto é puramente a verdade. Por quê, pastor? Porque quando você olha para o mundo que estamos vivendo, você vai ver mudança de ordem econômica, mudança de ordem social, mudança de ordem política e até mudança de ordem espiritual. Olha para cá, em todos os segmentos que você observa, estão acontecendo mudanças. E olha para cá, uma das mudanças que marcaram esses últimos 10 anos foi o avanço tecnológico. A tecnologia conseguiu dar o mais largo passo no seu desenvolvimento que deu até os dias de hoje. E olha, esse avanço tecnológico, ele envolve a igreja da atualidade. Eu seria um nécio se dissesse que a igreja não passa por mudanças. Ora, se eu tivesse que pregar aqui há 10 anos atrás, eu faria um sacrifício muito maior do que eu faço aqui nesta noite, porque nós contamos com a mesa de som digital, de repente um microfone Shure ou microfone Lesson, que ajuda, que facilita o pregador na transmissão da palavra de Deus. Nós temos aqui um data show, o que ajuda para você, numa letra maior, visualizar as letras das Sagradas Escrituras. Ajuda a gente no momento da adoração, cantando os louvores para Deus. Os nossos músicos aqui já contam instrumentos aqui de último tipo, de última geração. O que é isso, pastor? São mudanças que estão acontecendo em nossas igrejas. As grandes igrejas do Brasil hoje, elas já contam com um sistema sofisticado
de computadores, o que facilita os pastores na administração das igrejas. O que é isto? Isto é mudança que estão acontecendo. Hoje nós podemos usar o poder da mídia na transmissão dos cultos ao vivo, e a gente pode ter aí uma rede social, o que nós não tínhamos há 30, 40 anos atrás. O que é isto, pastor Adão? É mudança que estão acontecendo em nossas igrejas. Mas olha para cá. Embora eu estou falando sobre mudanças que beneficiam a igreja, mas infelizmente, quando você olha para a igreja atual, usando o telescópio divino, a Bíblia Sagrada, o código celestial, quando eu olho para a igreja militante, eu vejo uma igreja completamente carente. Que isso, pastor? O senhor acabou de dizer que toda essa tecnologia beneficia a igreja. Sim, exatamente. Mas quando eu uso a Bíblia, olhando para a igreja militante, a igreja atual, eu vejo uma igreja, evangelista Carlos, completamente carente. Pastor, mas por quê? Eu digo carente no tocante à realização da obra de Deus aqui na terra. Olha para cá, a igreja nunca cresceu tanto como tem crescido hoje, é verdade, mas a igreja nunca cresceu tão pouco como tem crescido hoje. Se nós fizermos um levantamento e realizarmos uma estatística, nós vamos ver que a igreja está muito aquém do seu desenvolvimento populacional. Que isso, pastor? É verdade. Se nós fizermos um levantamento, realizarmos uma estatística da evolução, do crescimento populacional do mundo ou do Brasil, num caso mais específico, você vai ver que a igreja está muito aquém do seu desenvolvimento populacional. Olha para cá, é necessário que a igreja se desenvolva espiritualmente. É necessário que a igreja venha expandir o reino de Deus aqui na terra. Mas para fazer isso, a igreja tem que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho da transformação. Olha para cá, eu falei sobre mudanças, e a primeira mudança que eu não posso aceitar, embora eu falei de mudanças que beneficiam a igreja nos dias atuais, mas tem uma mudança aí que está agravando os princípios bíblicos da palavra de Deus. Embora algumas estão beneficiando a igreja militante, tem mudanças acontecendo em nosso meio, que nós devemos fechar o coração para elas. Existem mudanças pelas quais eu estou orando há muito tempo, para que Deus realize em nossas igrejas. Mas existem mudanças pelas quais que eu estou dizendo: Senhor, expulsa essas coisas da igreja, porque o Senhor não vai fazer a obra enquanto essas coisas estiverem acontecendo. Olha para cá, e a primeira mudança que eu não posso admitir que aconteça em nossas igrejas, escute bem isso, a primeira mudança que eu não posso admitir, e você há de convir comigo, você não vai aceitar também quando eu falar, eu não posso admitir em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Diga assim: um cristianismo sem transformação. Essa é a primeira mudança pela qual o meu coração está trancado. Missionária Thaís, o meu coração está cerrado, está fechado. Eu não posso admitir de jeito nenhum
esta mudança acontecendo em nossas igrejas. Eu não posso admitir que preguemos em nossas igrejas, em nossos púlpitos, um cristianismo sem transformação. Eu não posso admitir isso. Alguns tempo atrás, eu ouvi uma entrevista de um grande líder de uma certa igreja que está se levantando no Brasil. E na entrevista ele dizia: olha, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja ninguém proíbe nada. O homem pode ser marido de 2, 3 mulheres. A mulher pode ter 2, 3 maridos. O homem pode ser drogado, viciado. Ele pode ser homossexual. Olha, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja ninguém proíbe nada. Ainda bem que na entrevista ele diz: na minha igreja. Porque na igreja de Jesus há proibição, sim. Na igreja de Jesus, o homem é marido de uma só mulher. A mulher, só um marido. O homem, ele tem que ter uma vida de equilíbrio emocional, espiritual, tem que ter boa índole. Ele não pode ser homossexual. Na igreja de Cristo, não. Na igreja de Jesus, há proibição. Por isso que o apóstolo São Paulo, e a Bíblia diz lá, 2 Coríntios 5:17, quando está escrito assim que, se alguém está em Cristo, não é estar na igreja apenas, é estar em Jesus, é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Que negócio é esse? O homem ter 2 mulheres, a mulher ter 2 maridos. Mas ele disse: na minha igreja é proibido proibir. Lá ninguém proíbe nada. Vem como você está e continua na mesma situação. Não, aqui não. Aqui está escrito: olha, assim que, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Sabe por quê? Porque quando você vem para Jesus de coração, quando você recebe Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu não estou dizendo pessoa que levanta a mão hoje, amanhã está no pecado novamente. Eu não estou falando, eu não estou me referindo de pessoa que já aceitou Jesus 10 vezes e nunca se firmou nos seus caminhos. Eu estou falando de conversão genuína, de pessoas que verdadeiramente, quando teve o seu encontro com Jesus, nasceu para uma nova dimensão de vida. Aí quando essas pessoas vieram até Jesus, ele as levou até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e ele deu um banho de carmesim. Essas pessoas ficaram limpas através da palavra. Eu quero mostrar para vocês aqui o que o poder do evangelho pode fazer, o que o poder do cristianismo pode fazer na vida de uma pessoa. Eu vou citar 3 exemplos aqui. Primeiro, o poder do cristianismo nos faz ter uma mente renovada e transformada. Vou recapitular. O poder do cristianismo nos faz ter uma mente renovada e transformada. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quem não conhece esse texto? Paulo,
fazendo um rogo, um pedido muito profundo. Ele dizendo: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só que aí no versículo 2 tem gente que prefere ficar só no verso 1. Mas no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Sabe por quê? Porque o crente verdadeiramente que é transformado por Cristo, ele não é um crente conformado com este mundo, porque ele sabe que as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Então ele não se conforma. E Paulo diz: olha, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Se não é transformado ainda, irmão, eis aí uma noite de salvação. Começou falando de salvação, não foi, irmão? Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Tem gente se perdendo dentro da igreja, achando que sabe, mas não sabe, achando que já é convertido, mas é convencido. Mas a Bíblia diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Olha para cá, você já experimentou, irmão? Aleluia, essa nova vida em Cristo Jesus nosso Senhor, você já experimentou? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o cristianismo nos faz ter uma mente renovada e transformada. Só isso, pastor? Não. Segundo lugar, o poder do cristianismo substitui as trevas pela luz. O que o poder do cristianismo faz? Ele substitui as trevas pela luz. Eu gosto muito do que Jesus falou em João capítulo 8, versículo de número 12. Ele diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Ele já havia falado. Quando diz outra vez, ele já havia tocado no assunto. Falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Olha para cá. Dantes você era trevas, hoje você é luz no Senhor. Por isso está escrito, Paulo dizendo: andai, pois, como filhos da luz. Nós não somos da noite e nem das trevas, nós somos do dia. Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue, a não ser que você não está seguindo a Cristo, porque ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu estava vendo hoje, preparando essa palavra, o que Paulo falou aos Colossenses capítulo 1, e o versículo 13, quando Paulo diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do seu amor, ou do Filho do seu amor, para o reino da luz. Ele nos tirou da potestade das trevas. A gente estava em densas trevas, a gente era trevas, e a Bíblia diz que aquele que está nas trevas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ele está em trevas. Jesus nos tirou dessas trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, quando Pedro, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita.
Olha aí, depois de uma vida transformada pelo cristianismo da transformação. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já pensou o que é isso? Olha o verso de número 10. Vós que outro tempo éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste o quê? Misericórdia. Você já pensou o que o poder do cristianismo faz? Primeiro, o poder do cristianismo nos faz ter uma mente renovada. Segundo, o poder do cristianismo substituiu as trevas pela luz. E em terceiro lugar, o poder do cristianismo remove o pecado dentro de nós. O que o poder do cristianismo faz? Remove o pecado dentro de nós. Olha o que está escrito em João capítulo 8 e o verso de número 34. Jesus fazendo uma declaração dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo. Tem uma tradução que diz, é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado, ele é escravo, ele é servo do pecado. E é interessante, o pecado é um verdadeiro impostor. Ele promete prazer, mas traz desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. Que isso, pastor? É verdade. Vou recapitular. O pecado é um verdadeiro impostor. Ele promete prazer, mas traz desgosto. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. Quantas pessoas aí estão mortas? Ambulantes, são verdadeiros ambulantes, estão mortos espiritualmente falando. Tem nome de que vive, mas está morto. Por quê? Estão no pecado. E é interessante que o salário do pecado, ele começa com um fiapo podre e acaba como um cabo de aço. Que isso, pastor? Começa como um fiapo podre, mas acaba finalmente como um cabo de aço, amarrando, segurando a pessoa. É por isso que tem gente que diz, eu gostaria de ser um cristão, mas eu não consigo deixar o pecado, eu gosto assim de uma bebida, eu gosto de um vício, eu gosto de usar drogas, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E quando você vê, é tudo coisa que a Bíblia condena. Não é a gente, não é a igreja, não é a doutrina da igreja, não é o ensinamento da igreja. É a Bíblia. É a Bíblia. Não é uma coisa da igreja, que a igreja é contra. Não. Mas é a mesma coisa do caso dos homossexuais. Nós amamos eles. Vocês não amam, jovem? Nós amamos. Agora a prática que nós não podemos aceitar, porque a gente já leu na Bíblia que lá no princípio Deus fez Adão e fez a Eva. Não fez Adão e Ivo, fez Adão e Eva. A gente sabe que se Deus fizesse dois varões lá, dois homens, e juntos, não teria raça humana, porque não tinha como procriar, não tinha como conceber filhos. Aí Deus fez tudo certinho. Os homens estão mudando a realidade. Deus fez tudo certinho. Então, hoje,
não é uma doutrina da igreja, é aquilo que está na Bíblia. Nós amamos sim todos os homossexuais, nós amamos, só que nós não aceitamos a prática. Por quê? Porque a Bíblia condena. Essa é a verdade. Então, o que a Bíblia diz? Abra comigo, Romanos capítulo 6, versos 22 e 23. Romanos 6, 22 e 23. Está escrito, olha o que está escrito. Mas agora, libertos do pecado. Quantos estão libertos do pecado aqui, irmão? Mas agora, hein? Agora como? É só você ler no contexto. Depois da obra que Jesus realizou na sua vida, através da sua morte, aboliu o pecado que estava em nós. Mas agora, libertos do pecado e feitos como filhos de Deus ou como servos de Deus, tende o vosso fruto para quê? Para santificação. E qual vai ser o final? A vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado, eu estava lendo esse versículo hoje e eu fiquei imaginando o seguinte: poxa, até o pecado paga salário, e um salário alto, viu, Carla? O salário do pecado é o que mesmo? A morte. Então o pecado paga salário. Então cuidado, você que só vive pecando, você que só vive fazendo coisa errada às escondidas, porque o salário do pecado é a morte. Isso é igreja? A gente está na Bíblia dos crentes, Bíblia católica, Bíblia espírita, está em qualquer lugar, está até nas novelas, nos filmes de Hollywood. Esses dias eu vi um filme lá que estava passando cada versículo. Eu falei, meu Deus do céu, será que os atores não se converteram com tanta Bíblia no filme? Salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, eu não posso admitir que nós preguemos em nossas igrejas um cristianismo sem transformação. Vocês querem ver como o cristianismo verdadeiro muda vidas? Eu vou terminar contando esse testemunho para vocês e mostrando como o cristianismo da transformação transforma vidas. Eu me lembro que no ano de 83, nós fomos enviados por Deus a uma cidadezinha interiorana, interior de São Paulo, por nome Baguaçu. Baguaçu. Estávamos casados, acho que não tinha quando fomos nem o Mateus. O Mateus nasceu lá depois. E abrir uma igreja, fundar uma igreja, Assembleia de Deus. Uma cidadezinha pequena, quando chegamos nem luz tinha, não tinha energia. Depois de uns 6 meses que colocaram nos postes a energia, tudo escuro. E a gente começou lá os primeiros cultos. Eu comprei uma casa grande lá e cedi 2 cômodos para iniciar a igreja. Depois a gente aumentou, depois de uns 6 meses, colhemos os primeiros frutos. E eu me lembro que a gente começou a pregar e Jesus começou a salvar vidas. E Jesus começou a salvar almas, e aquele lugar foi ficando pequeno. Depois a gente já cedeu mais um terceiro cômodo da casa, e aí aumentamos a casa para o fundo, e era uma casa de 3 quartos, e aí a gente iniciou o trabalho. Mas eu me lembro, eu estava me lembrando hoje, que um certo dia, a gente fazia ali um trabalho de evangelização muito forte. Era uma cidade pequena, e a gente saía com folhetos ali, todos os dias praticamente, sábados, aos domingos, pregando o evangelho, e de casa em casa,
batendo palmas e pregando o evangelho. E eu me lembro que depois de uns 6 meses que a gente estava lá, nesta cidade chamada Baguaçu, hoje está uma cidade bonita, uma senhora chamada Elza aceitou a Cristo como Salvador. E esta mulher aceitou a Cristo através das mulheres do círculo de oração, que fazia visita durante a semana e passava nas casas distribuindo folhetos, falando de Jesus. E a Elza aceitou a Cristo como Salvador. E ela se tornou uma bênção na igreja. Mas a gente logo percebeu que ela ia uma semana sim, uma semana não, uma semana que o esposo trabalhava à noite ela ia, aí na semana que ele não trabalhava à noite, trabalhava de dia, ela não ia. A gente ficou meio assim. Mas ela estava feliz, querendo se batizar nas águas. Falei, que maravilha, isso é uma bênção de Deus. Mas logo, irmãos, eu fiquei sabendo que se tratava de uma mulher cujo marido era o maior feiticeiro de Baguaçu, o Raimundo. Olha para cá, o que o Raimundo mais gostava de fazer, quando chegava sexta-feira, ele colocava uma roupa toda branca, pegava 3 galinhas pretas e pegava um tambor e começava. Ele era o mestre do terreiro de Umbanda, um feiticeiro terrível. Aí quando me contaram, só sabe por que ela só vem uma semana sim, uma semana não? Porque na semana que ele está em casa à noite, e ela está vindo às escondidas, pastor. Porque se ele souber que ela está vindo na igreja dos crentes, esse homem mata ela. Eu falei, Jesus, estamos com um big problema aí para resolver. E é o Senhor que vai resolver. Escute bem o que aconteceu. E ela continuou assim mais alguns meses, tal, poucas semanas. De repente, a Elza desapareceu. O que aconteceu com a Elza? Desapareceu. Eu falei, Jesus, e agora? O que nós vamos fazer? Eu não posso ir, de repente eu me deparo com esse homem lá. E ele ficou sabendo. Ele ficou sabendo que a Elza, depois de algum tempo, eu não sei se algum vizinho viu as irmãs entrando na casa dele durante o dia, contou para ele. E ele soltou a mensagem na cidade: eu vou matar o pastor. E agora? Eu vou matar o pastor. Eu falei, se ele quiser me matar, ele mata, porque eu ando aí com folheto debaixo do braço, sempre evangelizando, ele vai matar. Todavia, eu nunca tive medo, preste atenção. Aí, um certo dia, a irmã Elza ficou uns 15 dias sem vir na igreja. Aí, eu disse, olha Ruth, com certeza esse homem está trabalhando de dia. Porque, eu fiz umas contas lá, eu falei, é a semana que ele está trabalhando de dia. Vamos fazer o seguinte, vai você lá e faz uma visita para ela, bate lá e pergunte para ela porque ela não está vindo na igreja, porque, olha, era constante, uma semana sim, uma semana não. O que está acontecendo? A Ruth foi. Irmão, quando a Ruth chegou lá e bateu no portão, eu me lembro até hoje, eram as 3 horas da tarde. Quando a Ruth bateu, irmã Elza, tal. Antes de sair a irmã Elza, que colocou o rosto lá na janela, saiu o Raimundo. E quando ele viu que era a esposa do pastor, escute bem isso, o que é evangelho da transformação. Quando ele descobriu, quando ele olhou e viu que era a esposa do pastor, chamando a esposa dele, irmão, ele pegou um pedaço de pau, parece que estava atrás da porta, e saiu em cima da minha esposa, irmão. E ela só virou para trás
pegou o chinelinho e colocou na mão, e ela correu. A casa dele ficava mais ou menos uns 2 quarteirões de casa, e ele atrás e ela na frente, correndo. Irmão, ele só parou quando estava uns 50 metros para ela entrar dentro de casa. Quando ela entrou, fechou a porta, trancou até a porta, eu olhei para ela, ela estava pálida. Se eu não seguro ela estava correndo até hoje, de medo. Falei, mas ela não conseguia falar. Eu olhei lá na porta, não vi mais ninguém na rua. Falei, mas o que aconteceu? E dei um copo de água para ela. Ela diz, o quê? Não me mande mais ir na casa da Elza. Mas o que aconteceu com você? O que aconteceu? Olha, o Raimundo estava lá, e quando eu bati palma, ele saiu na porta, já pegou, parece que ele estava me esperando, pegou um pedaço de pau e correu em cima de mim, que se eu não corro, ele me matava. Eu falei, pois não. Acalmei ela, eu falei, olha, o Deus que entrou no coração da Elza, vai entrar no coração do Raimundo. E eu notifiquei a igreja, olha o que é igreja que ora, igreja que verdadeiramente ora a Deus. Eu tinha uma irmã chamada Ruth também, que era a dirigente do ciclo de oração. Uma irmã que chegava, batia o joelho, orava, era oração direto nessa igreja. Nós propomos, irmãos, nós vamos orar 1 mês, para Jesus salvar o Raimundo. Contei o que aconteceu, os irmãos não sabiam se choravam ou se davam risada, entendeu? E eu disse, olha, nós vamos orar, porque agora ele determinou que a irmã Elza não vai vir mais na igreja. Nós vamos orar 1 mês para Jesus salvar o Raimundo. E nós começamos a orar, de dia, de madrugada, à noite. Tinha irmão que orava no trabalho, tinha irmão que orava na usina, aonde esse Raimundo trabalhava, a usina açucareira Guarani, e a gente orando, oramos 10 dias, oramos 15 dias, nada, oramos 20 dias, 25 dias, nada. Quando deu o 30º dia, eu lembro até hoje, 30 dias de oração. Esse homem estava trabalhando à noite naquela semana. Ele trabalhava na usina açucareira Guarani. Ele trabalhava no plantio de canas. E no plantio de canas, eu já fiz isso, eles usavam aquelas carretas altas. E as carretas passas no plantio de cana, tem aqueles regos aonde eles colocam os pedaços de cana, e ia passando a carreta para lá e para cá, num vai e vem da carreta. Sabe o que aconteceu? Raimundo, que estava lá em cima, ele caiu no vai e vem da carreta e bateu as costas e não conseguiu levantar mais. Pegaram o Raimundo, escute bem o que aconteceu, 30º dia de oração, à noite aconteceu isso. Levaram esse homem às pressas para o hospital lá em Olímpia, na cidade. E esse homem foi levado para lá, irmão. Daí 3 dias veio o decreto. Ele tinha quebrado toda a bacia, moeu a bacia, não sei como. A queda do vai e vem da carreta no plantio de canas jogou ele no chão e ele quebrou toda essa bacia. Resultado, vai ficar na cadeira de rodas, nunca mais vai andar. E ele já veio, tá, com documentação até de invalidez, e jamais ia trabalhar, ia ficar inválido numa cadeira de rodas. Quando eu fiquei sabendo disso, sabe o que eu disse? Eu disse, irmão, é por aqui, Deus já está fazendo a obra. Alguém disse, pastor, mas Deus matou um homem, que obra é essa? Eu falei, espere, vocês não conhecem o evangelho da transformação, espere, Deus já começou a trabalhar. Nós ouvimos aqui,
tudo é para a glória de Deus. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, você não entende, é para a glória de Deus. Eu falei, nós não estamos orando para Deus salvar o Raimundo? Se Deus não salvar, manso ele já está. Eu posso chegar lá e ele não consegue levantar. Eu posso até mandar a Ruth lá. Agora ele não consegue levantar. Pronto, já está manso. Escute bem o que aconteceu. A irmã Elza ainda ficou proibida umas 2 semanas sem vir. De repente a irmã Elza apareceu depois de uns 15 dias na igreja. E disse, pastor, é o seguinte, Raimundo está lá. O senhor sabia, pastor? Olha, ele era lá o mestre do terreiro da Umbanda. Os umbandistas lá fizeram uns negócios para ele. Eu comprei galinha, isso e aquilo, porque ele mandou eu fazer isso. Fizeram uns trabalhos lá, nada. Já fizeram, pastor, 2 sexta-feiras, não virou nada. Feitiçaria, os negócios lá de Umbanda, não virou nada. E aí, eu só cutucando nele, porque agora eu posso falar cara a cara, porque ele não consegue nem mexer com a perna, pastor. Ele não consegue nem mexer. Agora eu falo cara a cara. Você tem que aceitar Jesus, Raimundo. Você tem que aceitar Jesus. Eu falo para ele, e eu falei para ele, pastor, que se ele aceitar Jesus, Jesus pode curar ele e levantar ele da cadeira de roda. Eu falei, pode, irmã. Para Deus nada é impossível. E sabe o que ele me falou, pastor? Ele diz o seguinte, que se o senhor quiser ir lá fazer uma oração por ele, ele aceita. Só que ele diz que não vai ser crente não, a não ser que Jesus levante ele da cadeira de rodas e volta a andar normalmente. Aí ele vai se tornar um cristão. Eu falei, opa, é por aqui, vamos lá agora. Não, pastor, eu tenho que preparar o homem. O senhor vai lá amanhã, e não vai sozinho não, leva uns 3, 4, pode deixar. Eu vou levar umas irmãs sapatinho de fogo lá, você vai ver, nós vamos fazer. Irmão, nós fomos lá no dia seguinte. Eu me lembro como hoje, ano de 83, nós entramos lá. Eu pude ver no quarto dele coisas lá de umbanda, de feiticismo. Eu olhei e não vi, fechei os olhos para aquilo. Me concentrei naquilo que Deus havia mandado. E ali, pela primeira vez, eu falei de Jesus para aquele homem. E eu observava que o olho dele estatalava. Ele olhava para mim como com raiva. Mas não tinha, irmão, a perna do homem nem mexia, inchada, nem mexia. Aí eu preguei para ele, falei de Jesus, falei uns 30 minutos pregando a palavra. Aí eu disse, Raimundo, se você aceitar a Jesus como teu salvador pessoal, ele pode salvar a sua alma, te libertar da feitiçaria, da umbanda, e ele pode até curar você e fazer você andar um dia. Eu disse, não, só me converto, só levanto a mão, só aceito Jesus se ele me curar primeiro. Eu falei, mas você aceita uma oração? Não, eu aceito. Eu até fiquei um pouco longe, mas eu fiz uma oração, irmão, com aqueles irmãos, de uns 10 minutos ali, em lágrimas, para Jesus salvar o Raimundo. Fiz a oração, olhei, o homem estava do mesmo jeito, olho seco, não sentiu, parece, absolutamente nada. Estou terminando. E pegamos, fomos embora. Passou uma semana, nada. E eu perguntando, e a irmã Elza não perdendo um culto mais. Na segunda, e a gente continua orando pelo Raimundo para Jesus salvar. A irmã sempre dizia, pastor, ele está falando lá em casa, que só vai vir para a igreja se Jesus salvar ele e tirar ele da cadeira de rodas. Aí, depois de uns 15 dias, eu me lembro até hoje, a irmã Elza chegou de manhã em casa e disse, pastor, é o seguinte, pastor, Raimundo teve um sonho.
e ele quer que eu levo ele de cadeiras e rodas na igreja. Mas por que ele quer assim? É porque ele diz que no sonho ele estava na igreja de cadeiras e roda, e quando o Senhor pregava e orava, Jesus curava ele. Falei, irmã, demorou, traz ele no domingo, irmã, vem para o culto. Eu acho que era uma sexta-feira ou tal. Falei, traz ele no domingo, nós vamos orar, consagrar. E foi dito feito. No domingo, um dos primeiros que chegou na igreja, lá, colocou a cadeira de roda, bem assim, irmão. Aquele culto fervoroso, lembro como hoje. E aí, nós pregando a palavra. No finalzinho do culto, eu contei do sonho que a irmã havia dito para mim. E eu desci do púlpito, eu fui até ele com um grupo de irmãos e de irmãs. E eu disse, olha, se é verdade esse sonho que o senhor teve, e se realmente o evangelho que nós pregamos transforma vidas, Raimundo, em nome de Jesus, levante dessa cadeira de rodas e anda. Irmão, peguei na mão do Raimundo, esse homem deu um salto da cadeira e começou a andar e a pular dentro da igreja. O homem naquele dia saiu da igreja são e salvo. Pastor, quem é o Raimundo hoje lá na igreja em Baguaçu? Porteiro da igreja. Foi um dos meus melhores cooperadores durante quase 3 anos que eu fiquei ali. E depois colocamos ele na porta, saímos dali, deixamos ele consagrado como diácono. Hoje eu não sei se ele ainda continua diácono ou se já é um obreiro, eu não sei. Mas uma coisa é certa, o evangelho da transformação, o cristianismo da transformação, transforma vidas. Hoje, toda a família do Raimundo. Gente, eu tive o prazer, a Ruth sabe disso. Nós conhecemos toda a família do Raimundo e da irmã Elza, irmã Vera, todos da família se converteram a Cristo, todos se tornaram cristãos, todos aceitaram Jesus como Salvador. A gente batizou eles, toda a família. Muitos daqueles que faziam parte do terreiro de Umbanda se converteram a Jesus e Jesus salvou. Irmão, hoje a igreja que nós abrimos há quase 45 anos atrás está assim, ó. Eu esses tempo atrás ainda falei com o pastor, e foi uma casa que depois eu doei para a igreja. Hoje é uma grande igreja lá, uma grande igreja.